Quando falamos em serial killer, sempre pensamos em um homem forte, alto, psicótico, degenerado, ou até mesmo em uma dupla, né, com passas. Mas nunca vemos como um casal serial killer. O crime de hoje vai falar sobre o casal Paul Bernard e Carla Wolf, que são o nível extremo da degeneração sexual demonstrado por casais assassinos. É de causar espanto. Eles eram jovens, bonitos, bem-sucedidos. Paul e sua bela esposa, a Carla, eles são um exemplo apropriado do tipo criminoso considerado um dos mais perversos até hoje. Vamos conhecer um pouquinho da história dos conhecidos Ken e Barbie. Vendo essa foto, não dá nem pra imaginar, né, que essas duas pessoas escondiam duas personalidades mais perversas que você pode imaginar. Mas vamos primeiro contar sobre a vida do Paul Bernard. Criado como tantos outros serial killers em uma família disfuncional, onde seu pai abusivo e abusava da própria filha, enquanto sua mãe, que era totalmente omissa, foi morar simplesmente no porão da casa para se isolar de tudo aquilo. Enquanto o mundo via o Paul Bernard como um homem de sucesso, na verdade ele era um contrabandista, né, de cigarros, através de carros com placas trocadas. Carla Moca, tão desprovida de morais, acabou se tornando uma companheira perfeita para o Paul Bernard. Ela gostava quando ele a filmava, se acariciando, e dizia para ele que seria interessante que eles sequestrassem isto virgens. Ela tanto satisfazia os desejos sádicos dele, quanto também o incentivavam, né, fazendo com que fosse possível esses desejos insanos que ele tinha, ele pudesse executar. E vamos para os crimes. Em 1987, um êxito estava atacando na cidade de Scarborough, na cidade de Toronto, no Canadá. O modus operandi era o mesmo, ele esperava a vítima descer do ônibus, a atacava, agarrava por trás, a empurrava no chão, né, forçando a fazer, é, com todas as vítimas, ele praticava sodomia e felação. O tempo todo ele falava com elas e depois a deixava ir. Em 1988, esses estudos continuaram, totalizando uma média de 13 vítimas. Uma das vítimas alegou ter visto uma mulher junto com um homem com uma câmera, como uma câmera filmadora. Outro motivo para se aproximar por trás eram alguns desvios. Em seus scripts, a vítima deveria falar que o amava, que estava bom, que odiava o namorado. Eram declarações que tinham como objetivo elevar o ego do criminoso. O comportamento verbal profano, combinado com o roteiro falado para a vítima, obrigando-a a se descrever como evidenciava sua raiva e necessidade de puni-la e degradá-la. Em maio de 1990, finalmente a polícia resolveu publicar o retrato falado do estuprador de Scarborough, com uma recompensa de US$ 150 mil canadenses, por pistas que levassem à sua prisão. Quando Paul demonstrou o interesse em deflorar a irmã da Carla, a Tammy Omurka, a Clara o ajudou. A Carla o ajudou. Ela roubou, na clínica veterinária que ela trabalhava, o latano para utilizar como sedativo. E em uma festa de Natal, né? Enquanto eles estavam reunidos, os pais subiram, foram dormir e ficaram os três. O Paul, a Carla e a Tammy. E eles começaram a embebedá-la. Tammy Omurka, essa daqui, ela tinha 15 anos. Paul embebedou, ela desmaiou e ele a estuprou. Enquanto isso, a Carla ela ficava segurando o pano colatano para que a irmã não acordasse, continuasse desmaiada. Só que durante esse ato, a Tammy, ela acabou vomitando. Como ela estava com a irmã prendendo, ela broncoaspirou e ela veio a óbito. A Tammy foi a primeira vítima conhecida, né, que acabou sendo morta pelo casal Paul e Carla. Lembrando que Paul ele já atuava antes de conhecer a sua parceira perfeita, a Carla. Com a Carla, ele apenas elevou tanto o nível da crueldade como também para o homicídio. Os sequestros continuaram, né, e as vítimas eram submetidas a uma série de degradações e tormentos, com Carla e Paul se revezando para ter relações sexuais com as prisioneiras, enquanto o outro filmava as atrocidades. No final, as garotas eram assassinadas e seus corpos, às vezes desmembrados, às vezes intactos, eram descartados em um lago, em uma vala. Em 14 de junho de 1991, Leslie Maffey, 14 anos, desapareceu. 15 dias depois, um casal de pescadores encontrou o corpo da garota no lago. Vale ressaltar que o casal cometeu vários sequestros, estupros e assassinatos. Mas eu vou relatar aqui os três cujos quais eles foram devidamente condenados, tá? Que foi o caso da Tammy Omurka, que é a irmã da Carla, que tinha 15 anos, Leslie, que tinha 14, e a Christian, que tinha 15. Mas há relatos, né, e gravações onde mostra aqui a Rachel Ferron, de 21 anos, assim como a Terry Anderson, de 14 anos, em 29 de março de 92, a Lori Lazuraki e Tânia Berges. O desaparecimento da Kristen, em 16 de abril, Kristen tinha 15 anos, que era uma garota muito popular, que foi raptada no estacionamento da igreja luterana, ao lado da escola. Em 30 de abril, o corpo da Kristen foi encontrado em uma vala, estava nu, mas não desmembrado, como foi o corpo da Leslie. Dos relatados 16 ataques do estuprador de Scarborough, 8 tinham sido brutais. Todos ocorreram entre maio de 1987 a 1990. Com o tempo, o povo acabou começando a agredir a Carla, né? Ela se refugiou na casa de uma amiga e o Paul já estava sendo suspeito de ser estuprador de Scarborough. E aí a Carla denunciou
e ele foi preso. Mas é aí que a história começa a ficar mais, né, revoltante. Vamos falar sobre julgamento e as sentenças. A Carla, ela recebeu uma sentença branda, porque ela aderiu ao programa de delação premiada e forneceu provas para condenar Paul. Mas ela omitiu as suas participações no crime. A pena da Carla foi de 12 anos de prisão. Porém, após ela ter a pena, foi que foram vazadas as fitas, né, assim, mais de 100 fitas, onde mostra ela atuando, né, por livre e espontânea vontade, mas ela já estava sentenciada a 12 anos. Atualmente, a Carla tem 56 anos. É casada, tem 2 filhos e uma filha, e passou de assassina em série para voluntária na escola dos filhos. Ela desde 2005 está em liberdade e casou com o irmão de um dos seus advogados. Como disse, ela tem 56 anos, casada com 3 filhos. Ou foi condenado à prisão perpétua, atualmente ele tem 61 anos e está cumprindo sua sentença. E aí fica a pergunta, né? Em relação a Carla, existe até um filme chamado Carla Paixão Assassina, que é com a atriz Laura Prepon. Ela fez Orange New Black. E aquele ator que fez o Castiel em Supernatural, Mason Collins, não sei se eu falei certo, mas tem esse livro que é Carla Paixão Assassina, que conta a história desse casal. Eu já assisti, é um filme forte, tá? Não é tão simples, até porque ele retrata bem essas três, né, essas três mortes, a da Tammy, a da Leslie e a da Kristen, tá? Principalmente a da Kristen. É muito difícil de assistir, mas se caso você queira conhecer mais o caso, existe esse filme, tá disponível, se não me engano, em algumas plataformas, alguns streamers e no YouTube também. Carlo Volca, ou Bernard, conhecido como Ken Barbie, foi o nosso True Crime de hoje. Comente se você já conhecia a história, se tem alguma história que você queira que eu conte, se você acha que é, a sentença dela foi injusta e deveria ter sido revogada, um novo julgamento ter sido feito. Se bem que, né, uma pessoa não pode ser julgada pelo mesmo crime 2 vezes. E acabou que ela se beneficiou tendo as fitas vazadas só após sua sentença. E hoje vive tranquila enquanto as famílias das, dessas crianças, né, adolescentes, jamais, jamais vão poder viver ou ter a mesma normalidade como a Carla vive hoje. Bom, deixa esse comentário, pelo menos um emoji, curte, compartilha, salva o vídeo que ajuda muito. E te espero no próximo True Crime. Beijo.